Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. O nosso assunto de hoje é capacidade produtiva. Tópicos a serem abordados nesta aula: capacidade produtiva, medidas de capacidade produtiva e just-in-time no processo de produção. Ao término desta aula, você será capaz de relembrar os conceitos da capacidade do sistema produtivo, explicar a análise do sistema produtivo. Vamos falar então sobre capacidade produtiva. São produtos que a empresa consegue produzir por dia, utilizando sempre o máximo de recursos disponíveis. Quais são esses recursos? As máquinas, então são todos os equipamentos que existem na empresa. Os recursos humanos, e aí são as pessoas que trabalham na empresa, e aquilo que é chamado de terceiros. Terceiros são aqueles que são parceiros da empresa, né? Tanto fornecedores quanto alguns prestadores de serviço. Qual a importância da capacidade produtiva para uma empresa? Uma empresa precisa saber qual o máximo que ela consegue produzir, qual o máximo que ela consegue entregar. E isso por dia, por mês e por ano. É importante que a empresa tenha certeza e saiba, olha, nós conseguimos produzir 150 peças de cada item por dia. Então isso significa que a cada 10 dias eu consigo produzir 1.500 peças. Sabendo disso, a empresa vai conseguir saber o quanto ela consegue vender, porque se ela vender a mais, ela não vai conseguir entregar. E se ela vender a menos, isso vai ser ruim, porque vai deixar a empresa, o setor produtivo da empresa de maneira ociosa. Então isso é ruim. O importante é saber a capacidade, entender o quanto é o máximo que conseguimos produzir e tentar, sim, no dia a dia, utilizar esse máximo. Vamos tentar entender o que é capacidade e o que é volume. Não podemos nos confundir. Capacidade é tudo aquilo que eu consigo produzir. E volume é tudo aquilo que eu estou produzindo no momento. Então, vou dar novamente um exemplo. Se tenho uma empresa que produz um certo tipo de produto e eu consigo produzir 200 peças deste produto por dia, mas a minha empresa está produzindo só 150, então isso quer dizer que a capacidade produtiva da minha empresa é 200, mas o volume produzido diário está sendo 150, o que significa que isso precisa ser melhorado. Bom, quando falamos em capacidade produtiva, precisamos prestar atenção em dois itens. Que proteção é necessária para lidar com a demanda variável e incerta? O que é demanda variável e incerta? A empresa pode ter alguns clientes fixos, só que a empresa também pode ter alguns clientes que são variáveis, aqueles clientes que compram de vez em quando, aqueles clientes que consomem o produto de vez em quando. E isso faz com que aumente a minha demanda. Como que eu vou lidar com essa demanda? Ou um outro item, e quando a demanda diminui? E eu produzi de uma maneira maior do que aquilo que eu vou vender. Aonde eu vou estocar todos esses produtos? Então, veja como é interessante. Este tipo de equilíbrio a empresa precisa pensar, porque isso pode ser um fator de sucesso ou um fator de fracasso para a empresa. O importante aqui é a empresa tentar, de uma maneira antecipada, entender o quanto eu vou vender e o quanto eu vou produzir. E se caso, num certo mês, eu produzir bem mais do que aquilo que eu vendi, tentar recuperar isso para o próximo mês. É tão ruim vender mais quanto vender menos. Eu tenho que tentar ajustar a capacidade da minha empresa para o meu número de vendas. Isso é o ponto importante. Vender de menos, menos lucro. Vender demais, eu vou com certeza deixar o cliente insatisfeito porque não vou conseguir entregar o produto por falta de capacidade. E aí podemos pensar, devemos ampliar a capacidade de produção ou esperar para ver se haverá demanda? Vamos pensar em algumas épocas como, por exemplo, existem algumas empresas que vendem produtos o ano todo, mas existem algumas datas do ano que são incertas. Como, por exemplo, nós temos Natal, que é uma data em que a pessoa consome mais, nós temos a Páscoa,
que é uma data em que as pessoas consomem mais chocolate. Nós temos Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. São datas em que as pessoas compram presentes, são datas em que as pessoas consomem mais. Então, como que a empresa se prepara para esse tipo de data? Se ela não tiver produto disponível, ela deixa de vender. Só que se ela criar um número de produtos muito grande e não vender, isso depois vai ficar estocado. Vamos dar um exemplo. Uma loja de chocolate. Quando está chegando próximo da Páscoa, essa loja sabe que provavelmente irá vender mais. E ela começa a produzir um certo número de ovo de Páscoa. Será que a empresa sabe quantos ovos de Páscoa ela vai conseguir vender nessa data? Ela precisa ter uma estimativa. Se a empresa é nova, é mais difícil, porque ela não tem um histórico, ela não sabe o quanto produzir. Mas se a empresa ela já produz ano após ano, ela consegue ver nos anos anteriores o quanto ela vendeu. E aí ela produz de uma maneira, tentar fazer com que utilize a capacidade e produza de uma maneira que não falte e nem sobre muito. Mas, além disso, eu preciso saber, devo investir em mais maquinários para fazer esses chocolates ou devo simplesmente terceirizar, porque eu sei que a hora que passar a Páscoa, a minha produção continua normal. Então, são esses equilíbrios que a empresa precisa pensar, que a empresa precisa sentar, conversar e analisar. E isso vai ser um fator muito importante dentro de uma empresa. Então vamos falar sobre as medidas da capacidade produtiva. Essas medidas, vamos separá-las em duas, medida por produção e medida pelos insumos. A medida pela produção ela é feita através da manufatura, feita através de produtos, como por exemplo uma indústria automobilística. Uma indústria automobilística já sabe quantos carros consegue produzir por hora, por dia, por ano, e aí ela sabe o quanto ela consegue vender. Tudo aquilo que é produzido industrialmente é medido pela produção, é medido pelo maquinário. A medida pelos insumos já é diferente. Não é aquilo que é produzido, mas é aquilo que é oferecido, que são os serviços. Como um exemplo, um restaurante. Quantas pessoas cabem dentro de um restaurante? Então, uma cozinha de um restaurante precisa pensar nisso. Olha, nós temos 50 mesas. Cada mesa com 4 cadeiras, então a gente consegue atender 200 pessoas no máximo, por exemplo, por hora. E ela precisa dar conta de atender essas 200 pessoas. É importante que a cozinha não seja muito maior, porque senão ela não vai trabalhar. É importante que a cozinha não seja muito menor, senão as pessoas vão ter que esperar muito tempo para poder se alimentar. Então veja a diferença. Medida por produção é através de produto feito. Medida pelo insumo é através de prestação de serviço. Uma outra medida pelos insumos que nós podemos falar aqui é a capacidade de um avião. Um avião ele tem a sua capacidade máxima e a partir do momento que lotou aquela capacidade, eu não consigo mais colocar pessoas por motivo de segurança. Para tudo isso, a gente utiliza aquilo que chamamos de just-in-time no processo de produção. O just-in-time ele tem como filosofia produzir a quantidade necessária de produto no momento exato. É uma eficaz ferramenta na busca de melhoria contínua. O que é importante para uma empresa no just-in-time é saber assim, não vamos produzir nem a mais e nem a menos. Não vamos estocar e não vamos deixar faltar produto. Este é o processo mais difícil dentro de uma empresa. Quanto mais a empresa ela vai se estabilizando no mercado e quanto mais essa empresa ou essa indústria ela cresce e ela tem longos e longos anos, ela consegue através do histórico ter esse tipo de estudo e conseguir resolver esse tipo de problema. O quanto fabricar, o quanto produzir sem que falte e sem que sobre. Mas empresas que estão chegando agora no mercado têm essa dificuldade, por quê? Porque ainda estão angariando cliente, ainda estão tendo fornecedores novos e esse balanço, até equilibrar, pode gerar algum tipo de problema. Bom,
Quais são os problemas mais comuns quando uma empresa ela pensa na sua capacidade produtiva? Porque quando falamos em capacidade produtiva, temos que pensar assim, não é um negócio engessado, não é um negócio assim, eu consigo produzir 500 peças por mês, então eu já sei que serão 500 peças por mês, ponto e acabou. Não, existem alguns problemas de ordem, como por exemplo, problema de qualidade. Às vezes o produto está sendo feito e em algum momento está perdendo-se qualidade. Isso pode acontecer por motivos como suprimento de má qualidade. Exemplo, eu tenho agora um fornecedor novo, esse fornecedor me fornece uma matéria-prima, quando eu utilizo essa matéria-prima, eu perco a qualidade no produto. Isso vai gerar um problema? Vai. Porque o que eu vou fazer com aquele produto? Eu não posso utilizar. A partir do momento que eu não utilizo, eu perco matéria-prima e perco a minha capacidade produtiva. E aí eu tenho que ajustar aquilo que, eu conseguia produzir 500 peças por mês. Agora não consigo. Por quê? Porque eu tive que mexer agora na minha capacidade, eu tive que mexer agora no meu processo para continuar dando continuidade ao produto, né? Problema de quebra de máquina. Parece que não, mas todas as máquinas, elas precisam passar periodicamente por uma manutenção. E mesmo passando por manutenção, às vezes a máquina quebra. Ou ela quebra, ou então ela precisa parar para que seja feita a manutenção. E é nisso que eu também preciso fazer uma conta. A empresa precisa se preocupar. Olha só, esta máquina, a cada 1 mês, a cada 15 dias, a cada 2 meses, ela precisa parar por um dia para fazer manutenção. E aí eu tenho que colocar este tempo que a máquina está parada para colocar a minha capacidade produtiva. Porém, se a máquina quebra, isso é um evento que nós não estamos esperando. Vai afetar totalmente a minha capacidade produtiva, por quê? Porque vai mexer no meu just in time. Tudo aquilo que eu pensei que ia dar certo, não deu. Então é uma preocupação e é um problema que acontece na maioria das empresas. E um outro problema é o de preparação de máquina. Quando a gente coloca de preparação de máquina, eu coloquei ali a palavra setup. O que significa isso? A preparação de máquina. Às vezes eu estou utilizando uma máquina e para eu fazer um outro tipo de serviço, eu preciso preparar a máquina para fazer esse outro tipo de serviço. E eu vou perder um tempo para isso. Vou dar um exemplo. Uma fotocopiadora. Uma fotocopiadora, eu estou fazendo uma fotografia de tamanho pequeno. E ela vai copiando, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Num certo momento, entra uma demanda que eu preciso fazer uma foto maior e essa foto não pode ser colorida. Ela tem que ser monocromática, que é aquela que é branco e preta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar a máquina e preparar a máquina para fazer uma foto maior, para fazer com que não saia colorido e para isso eu preciso colocar uma folha maior e etc. Toda essa preparação também demanda um tempo. Esses problemas, eles existem, as empresas entendem e elas precisam colocar isso como um passo dentro da sua capacidade produtiva. Eu não posso pensar que durante o mês todo eu não vou ter problema de qualidade, de quebra de máquina e de preparação de máquina. Então, baseado nisso, dentro da minha capacidade produtiva, dentro desse escopo que a gente chama, né? Eu tenho que deixar umas folguinhas no tempo para que se acontecer algum tipo de problema, acontecer algum tipo destes problemas, não afete o meu just in time e não afete a minha capacidade produtiva. Para uma empresa, a capacidade produtiva é de extrema importância. Não deixar faltar produto e não sobrar muito produto, porque às vezes eu não tenho nem onde estocar. E isso pode ser muito ruim. Bom, eu deixo para vocês aí 2 vídeos interessantíssimos que mostram a capacidade produtiva e o sistema just in time. Então vai mostrar o máximo que uma empresa pode produzir e como ela faz isso de maneira correta. E o sistema just in time, como faz desde a chegada da matéria-prima até a produção, até a saída, e quando já sai já tem que ir para o cliente para que aquilo não fique
estocado. São 2 vídeos interessantes, espero que vocês assistam. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre capacidade produtiva. Espero que vocês tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima!